Olá, essa é a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Publicado em 1926, o livro se tornou um clássico da literatura de finanças pessoais, oferecendo conselhos atemporais sobre como acumular riqueza e administrar finanças de forma inteligente. Esse livro te ensina os princípios básicos da riqueza de forma clara e objetiva, com lições que você poderá aplicar em sua vida hoje mesmo. Aperte o play e comece a construir o seu futuro. E não se esqueça, deixe seu like e comentários para continuarmos aprimorando o canal e siga-nos para acompanhar as novidades. Nota sobre o autor. George Samuel Clason nasceu em Louisiana, Missouri, em 7 de novembro de 1874. Frequentou a University of Nebraska e serviu no exército americano durante a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Começando uma longa carreira no mundo editorial, fundou a Clason Map Company of Denver, Colorado, e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro de uma série de panfletos sobre economia e sucessos financeiros, usando parábolas ambientadas na antiga Babilônia para ilustrar as suas lições. Tais panfletos eram distribuídos em grandes quantidades pelos bancos, companhias de seguros e empregadores, e tornaram-se familiares a milhões de pessoas, o mais famoso sendo O Homem Mais Rico da Babilônia, a parábola título deste livro. Estas parábolas babilônicas tornaram-se um clássico moderno entre os livros de autoajuda. À nossa frente estende-se o futuro como uma estrada que se perde na distância. Ao longo dela, há ambições que queremos realizar, desejos que queremos satisfazer. Para ver concretizadas essas ambições e desejos, precisamos ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro. Use os princípios financeiros apresentados nas páginas que se seguem. Deixe que eles o tirem das dificuldades acarretadas por uma carteira vazia e lhe proporcionem a vida plena e feliz que uma carteira cheia pode tornar possível. Como a lei da gravidade, esses princípios são universais e imutáveis. Espero que lhe propiciem, como o fizeram para muitos outros, os meios eficazes para uma carteira cheia, uma bela conta bancária e um satisfatório progresso financeiro. Prefácio. Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como o resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente este: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um site que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo à Babilônia, o berço de onde foram alimentados os princípios básicos de finanças, agora conhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que estas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucessos financeiros estrondosos e a solução de problemas pessoais com o dinheiro tão entusiasticamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. A todos os homens de negócios que distribuíram essas narrativas em tão generosas quantidades a amigos, parentes, empregados e associados, o autor aproveita a oportunidade para expressar-lhes sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso que o desses homens práticos que apreciam seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, conseguiram importantes êxitos ao aplicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro, na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiram para si mesmos o que todos nós hoje desejamos: uma renda para o futuro. Capítulo 1. O homem que desejava ouro. Banzir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado.
Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele deveria estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador, tão comum no Vale do Eufrates, castigava-o sem contemplação. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam despercebidas para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza achava-se sua moradia e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra, cheios d'água, para regar os jardins suspensos. Banzir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou do devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente de seu melhor amigo, Kobe, o músico. Possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo, começou Kobe numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte. Mais ainda, gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina, me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir falta deles. Se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Banzir melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. O quê? Exclamou Kobe realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado como uma estátua sobre este muro? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Banzir concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco pesado de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos que eu lançava com uma liberalidade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata com que eu comprava presentes para a esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo. Como não teria reconhecido minha mulher com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas. Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Kobe. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos, fomos juntos aos sacerdotes do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado.
Como homens feitos, mantivemo-nos amigos íntimos. Temos sido, de algum modo, súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres esta noite? E o que respondo? Digo: aqui está minha bolsa. Dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram? Não, simplesmente admito que minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro? Mais do que apenas o necessário para o sustento do lar? Pense também em nossos filhos, continuou Banzir. Não estão seguindo o caminho dos pais? Tem cabimento que eles e suas famílias, e os filhos e as famílias de seus filhos, passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro, e apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabras azedos? Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando desse modo, Banzir. Kobe estava perplexo, porque na verdade nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor de minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade, pois nunca o fizeram. Finalmente convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força de meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o raciocínio de minha mente. Mas quero que os frutos de meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente? É o que volto a lhe perguntar. Por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Kobe. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter. Nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto de não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino, aí vem eles. Ele apontou na direção da longa coluna de semidespidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua, vindos do rio. Arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sob um pesado odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem aquele que os está conduzindo. Kobe indicou o tocador do sino que ia na frente, sem carregar nada. Um homem importante, em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Banzir, concordando com o amigo. Homens tão bons quanto nós. Homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando junto do rio até os jardins, um após outro, dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Kobe. Coitados, realmente. Mas você me faz ver que não somos muito melhores do que isso, embora nos consideremos homens livres. É verdade, Kobe. Por mais desagradável que seja a ideia. Não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar algum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Kobe. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Banzir pensativo. Ainda hoje, lembrou Kobe,
Passei por nosso velho amigo Arcade, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Kobe, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Banzir. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Kobe. Tão rico, acrescentou Banzir, que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira. Tolice, reprovou Kobe. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberdade com que gasta o dinheiro. Rendimentos. Essa é a questão, explicou Banzir. Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa, esteja eu sentado sobre o muro ou viajando em terras distantes. Arcade deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha? Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho, Nomazir, respondeu Kobe. Este não foi para Nínive, e como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos dessa cidade. Kobe, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Banzir. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo, e Arcade sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos procurar Arcade e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Banzir. Está me trazendo uma nova compreensão e me faz perceber porque nunca encontramos nenhuma quantidade de ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuose da lira, e nisso eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora, finalmente vemos uma brilhante como os raios do sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcade, insistiu Banzir. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Banzir. É por isso que tem tantos amigos. Será como você disse, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco.